Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Para o general, uma reação democrática. O presidente fugiu, então não tem golpe nenhum, o presidente da Câmara assumiu. O que houve foi uma guerra revolucionária em termos, vamos dizer assim, em termos de terminologia militar. Para o militante, um golpe. Criou-se uma frente pela ilegalidade, para derrubar o presidente eleito, precipitando o país numa aventura. Os dois relembraram os capítulos particulares do envolvimento no fato histórico que mudou o país. Apolo Heringer era líder estudantil numa faculdade de medicina. Eu estava no primeiro ano, eu havia passado para o segundo ano de medicina. Eu era vice-presidente do diretório acadêmico e quando houve o golpe, o presidente do diretório caiu fora. E eu assumi a presidência do diretório no dia do golpe. Nas ruas, a gente via muitos grupos se formando, o Exército invadiu a Faculdade de Medicina, mas nesse dia, a sensação que tinha é que estava caindo tudo, um terremoto político. Na época, o general havia voltado do Amapá. Nesse dia eu estava treinando a equipe de tiro do meu curso da infantaria, assumi o comando dos cadetes e levei embora. E ali então ficamos controlando a Via Dutra e essa foi a minha participação. O general diz que tudo aconteceu não só pelas reformas que o então presidente João Goulart pretendia fazer. As relações dele com militares teriam incomodado o comando do Exército. Praças colocando bilhetinho no bolso dele, então pedindo carro, pedindo aumento, pedindo não sei o quê. E sendo atendido. E o cunhado dele, mandando lá na Rádio Legalidade, lá em Porto Alegre, mandando o sargento matar o oficial. Então, esse ambiente incomodou muito mais do que as reformas de base que ele queria fazer. O que o povo brasileiro estava querendo, aí que eu acho mais grave o golpe militar, o povo brasileiro queria comer, queria escola, queria atendimento médico, queria ficar livre da xistosomose, da barriga d'água, da doença de Chagas. O povo brasileiro queria viver como gente. Já tinha cansado de viver 3 séculos e meio de escravidão, tendo que fazer a revolta de Quilombo de Palmares e outras. Após a Revolução Cubana e dentro da Guerra Fria, qualquer movimento que havia era considerado como movimento comunista, porque os próprios Estados Unidos insuflava isso com medo de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu em Cuba. O anticomunismo dentro das Forças Armadas ele não aconteceu em 64. Ele já vem desde 1935. O Exército nunca me ensinou a ser democrata, ele me ensinou a ser anticomunista. O exílio também foi tema do debate. Eu, por exemplo, general, estava procurado com aqueles cartazes terroristas e todos que saíam da prisão falavam, olha, estão atrás de você, se te pegar, te mata. Então eu saí do Brasil em 73 para sobreviver. Se não tivesse havido o golpe de 64, general, não teria havido, em consequência, toda a guerrilha que teve aqui, não teria havido ato 5. Eu acho que os militares, eles prestariam um grande serviço ao país se reconhecesse que o golpe de 64 foi um erro político. Basicamente, a infraestrutura foi a herança que o movimento deixou. Mas o que nos conforta é que ainda nós temos mais de 70% de credibilidade na sociedade brasileira. O golpe militar de 64 nos ensina a valorizar o sistema democrático, nos ensina a valorizar a liberdade, a construir um país sem prisões arbitrárias. E para isso nós temos que combater a corrupção de uma forma muito forte atualmente, que está corroendo a democracia brasileira. Nós temos que combater a mentira na política. Então é isso que eu aprendo com a Revolução 64. A não aceitar, não ser tolerante com ditadura de nenhum tipo, seja de esquerda, de direita, religiosa e tal.
O debate completo você pode acessar pelo portal